Oi gente, hoje nós vamos falar de um assunto que pode gerar muito conflito na empresa. Como dar feedback. Você sente dificuldade em fazer uma crítica a respeito de um trabalho? Ou enfim, fica na dúvida de como fazer isso de uma forma construtiva? Pois bem, hoje eu vou ensinar uma técnica que vai facilitar a sua vida. Ela se chama técnica do sanduíche. E por falar em sanduíche, é por isso que eu tô aqui numa cozinha. Para você fazer o sanduíche na sua casa, como é que você faz? Primeiro você pega o pão, e aí você corta o pão ao meio, não é mesmo? Aí você pega a base do pão, passa qualquer coisa, seja maionese, requeijão, patê, manteiga. Depois vem a parte mais importante, que é o quê? É o recheio, não é? E aí você põe o recheio no pão e depois você fecha com a outra metade do pão. São 3 grandes etapas. É exatamente assim que vai funcionar a técnica do sanduíche para dar feedback. Primeiro você pega o pão, corta o pão. E aí, gente, com a base do pão, você vai conversar com a pessoa, é a base, você vai falar os pontos positivos da pessoa. Então aconteceu alguma coisa, você chama a pessoa em particular, porque afinal de contas a crítica a gente sempre faz em particular, não é mesmo? O elogio é em público, nunca o contrário. E aí você chamou a pessoa, vai começar pela base do sanduíche, em que você vai valorizar os pontos positivos daquela pessoa. E aí você vai passar o que você quiser. Você vai falar assim, olha, você é uma pessoa educada, comprometida, responsável. Fala exatamente 2 pontos positivos que a pessoa tenha. Por que isso é importante? A pessoa vai entender que aquela vai ser uma conversa positiva. Se você já começa falando um ponto negativo, a tendência é ela se fechar e ela não vai ouvir o que tem mais importante, que é o recheio. E depois vem a parte do recheio que você vai descrever o que aconteceu. Qual foi o erro, gente? Descreva e não interprete. Quando você interpreta, você coloca aí um componente que é um julgamento. Isso pode gerar uma grande confusão. Então, descreva lá o que é que aconteceu, pergunta para a pessoa, ouça o que ela tem a dizer e depois é uma parte importante, o qual você fala exatamente como você quer que a pessoa haja, que ela se comporte. Mas muitas vezes ela não sabe o que deve ser feito de uma próxima vez. Então você tem que ser específico sim no que falar para ela. E quando você é específico, a resposta da pessoa pode ser sim ou não. E se ela falar sim, excelente, você chegou a um acordo. Se ela falar não, aí é o momento de você buscar uma solução até com que você feche um acordo do seu feedback. Você não vai fechar o seu sanduíche enquanto você não tiver um acordo. E se ela falar sim, posso agir assim da próxima vez, aí gente, fechou. Você pega a parte de cima e o seu sanduíche está pronto. E você encerra reforçando os pontos fortes e demonstrando confiança de que a pessoa vai se comportar da maneira mais adequada da próxima vez. Aí, gente, olha só, o sanduíche está pronto. Tá prontinho para fazer, são 3 grandes passos, é muito fácil, muito simples. Pratiquem isso na empresa. Estão servido? Sirva desse sanduíche lá na sua carreira, no seu dia a dia da empresa também.